Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que testemunho fantástico deste servo, deste homem de Deus. Paulo escreve para os filipenses com o propósito de agradecer, porque aquela igreja enviara, através de Epafrodito, uma oferta de amor que suprira abundantemente todas as suas necessidades. Ele estava preso em Roma, tendo a responsabilidade de pagar os custos da sua prisão domiciliar, o aluguel, a energia, a alimentação dele e daqueles que com ele ali estavam, como também a presença dos guardas romanos que tomavam conta dele. Assim, o apóstolo Paulo carecia de ajuda financeira e ele se alegrou no Senhor por aquela oferta, porque para ele ela não era apenas dinheiro. Ele chamou aquela oferta de cuidado, o vosso cuidado para comigo. Sim, Paulo agradece porque eles não o desampararam. Aquela oferta era uma expressão do carinho, do amor e da gratidão. Ele não disse isso porque ele não era um homem acostumado a passar por momentos difíceis. Ao contrário, ele declara que Deus, o Senhor Jesus Cristo, o fortalecia e, como consequência deste fortalecimento, ele era capaz de suportar todas as coisas, todas as privações para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, ele declarou: todavia, fizestes bem em participar das minhas aflições. Ele estava sofrendo e não estava sofrendo pouco. Ele havia passado por um encarceramento lá em Cesareia por alguns anos, fizeram uma viagem conturbada com naufrágio e chegara a Roma, e agora preso por mais algum tempo, não sabemos exatamente por quantos anos, mas ele ficou um período de tempo considerável. E assim, em suas aflições, ele, com aquela oferta, ele declarou: fizestes bem em participar, em se tornarem participantes, meus parceiros, em associar-se comigo, em se tornarem meus sócios nas minhas aflições, como Jesus declarou para os seus apóstolos: ficai aqui e vigiai comigo. Ele tinha necessidade de ter a companhia próxima daqueles que deveriam dividir com ele aquela carga, aquele fardo. O apóstolo Paulo também compartilhou conosco que no princípio do Evangelho, e ele está se referindo ao início da evangelização do continente europeu. Paulo chegou à região da Macedônia, depois ele foi para a região da Acaia. Na região da Macedônia foi a primeira região, o primeiro local do novo continente, representava uma nova etapa do seu ministério. Ele já havia evangelizado na Ásia Menor. Agora começa uma nova etapa e os filipenses uniram-se a ele no princípio do Evangelho, ou no princípio da evangelização da Europa, na região da Macedônia. E da Macedônia, a cidade de Filipos foi a primeira cidade onde Paulo pregou o Evangelho. Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, Paulo e sua equipe missionária. E aquela igreja fora a única igreja da Macedônia que se comunicou com Paulo, que quis compartilhar com Paulo quanto a dar e receber. Quanto a dar, porque eles ofertaram, e receber, porque receberam a palavra de Deus, receberam os bens espirituais, e eles estavam agora dando bens materiais para que o apóstolo prosseguisse pregando o Evangelho da graça de Deus. A igreja de Tessalônica não o ajudou, a igreja de Bereia não o ajudou, ambas também na região da Macedônia. Por isso ele declara: pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes minhas necessidades, não só uma vez,
mais duas. Esta expressão, não só uma vez, mas duas, significa várias vezes, por várias vezes. Enquanto Paulo, ele saiu da cidade de Filipos, depois de ter sido preso, espancado e posto em liberdade, e foi direto para Tessalônica com Silas. E lá, em Tessalônica, na sequência da evangelização de Filipos, não apenas uma, mas duas vezes, várias vezes, eles mandaram ajuda financeira. Eu creio que Lídia, aquela empresária bem-sucedida, que o Senhor lhe abrira o coração para ela conhecer Jesus Cristo, ela tendo o seu coração aberto pelo Senhor para receber a palavra, ela abriu a sua casa para hospedar Paulo, Silas, Timóteo, Lucas. Ela também abrira a sua casa para hospedar a igreja. Provavelmente a igreja de Filipos se reunia em sua casa devido à sua visão missionária, da sua gratidão, da gratidão daqueles cristãos filipenses que receberam o evangelho. Como guardar consigo, como ficar na arquibancada, como ficar apenas observando, apáticos, os esforços missionários, os sofrimentos missionários, as aflições missionárias para pregar o evangelho. Não, os filipenses queriam ser coparticipantes, sócios, eles queriam se associar, queriam realmente participar do empreendimento missionário daquele servo e de sua equipe missionária. Por isso ele diz: enquanto eu ainda estava em Tessalônica. Que igreja generosa! Há igrejas que recebem a palavra, há igrejas que recebem a graça de Deus através da obra missionária, mas não brota gratidão no seu coração. A visão missionária não brota. Por quê? Porque não se dão conta da grandeza da salvação que receberam, os meios usados por Deus para que eles conhecessem o evangelho da salvação, e também a compaixão não brota. Eles não lembram de outros povos e cidades que, como eles, estavam em trevas, entenebrecidos, escravos do pecado, sem Deus e sem salvação. Uma igreja que perde a visão missionária, que só quer receber, e há muitas igrejas que não cuidam bem dos seus pastores, não cuidam bem dos missionários, acreditam que os missionários devam sofrer mesmo para pregar o evangelho, os abandonam, deixam os missionários passar necessidades para pregar o evangelho, porque lhes falta a compaixão dos altos céus. No entanto, o apóstolo Paulo sabia, e ele tinha um discernimento espiritual muito grande. Vamos ver, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 11 e 15, o apóstolo Paulo, ele diz assim: se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o teríamos nós ainda mais? Mas nunca exercemos tal direito. Antes, a tudo suportamos, para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho, mas não tenho me servido de nenhuma destas coisas, nem escrevo isso para que assim se faça comigo, pois para mim seria melhor morrer. Ninguém irá invalidar essa minha glória. Paulo conhecia bem o coração, a natureza da igreja de Corinto, e ele trabalhou com suas próprias mãos. Ele foi morar com Áquila e Priscila e foi fabricar tendas com eles para não receber
nenhum tipo de oferta, nenhum tipo de sustento da parte dos coríntios. Paulo conhecia bem as igrejas e o perfil daquela igreja era de uma igreja que, se ele aceitasse, ele estaria dando oportunidade, ocasião para que o acusassem de ser mercantilista, de estar ali atrás de dinheiro, atrás de oferta, e ele não estava, absolutamente não estava. Por isso, daquela igreja, ele não aceitou absolutamente nada. E é muito interessante que em sua segunda carta, também aos Coríntios, ele diz, no capítulo 11, de 7 a 9, será que pequei, humilhando-me para que fosseis exaltados? Pois vos anunciei de graça o Evangelho de Deus, para vos servir, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento financeiro. E quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não fui um peso para ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. Em tudo, evitei ser um peso para vós e continuarei a agir assim. Observem que Paulo não se recusou, como um princípio absoluto, receber ofertas e ajuda financeira. Ele diz, despojei outras igrejas. Se ele, quando Timóteo e Silas chegaram da Macedônia com as ofertas dos cristãos da igreja de Filipos, se ele parou de trabalhar, de fabricar tendas e se dedicou de tempo integral à pregação do Evangelho, foi porque a igreja de Filipos o ajudara, muitas vezes financeiramente. E é interessante porque, enquanto ele estava na Macedônia, ele mesmo diz, lá ao escrever para os Tessalonicenses, ele diz no capítulo 2, verso 9, irmãos, sem dúvida, vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos dia e noite, para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. E em sua segunda carta para os Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 8, ele diz, nem comíamos de graça da comida de ninguém, pelo contrário, trabalhamos dia e noite com esforço e fadiga para não ser um peso para nenhum de vós. Paulo receber ajuda financeira da igreja de Filipos quando ainda estava em Tessalônica, suprido por estas ofertas, e ele não foi um peso, um fardo, ele trabalhou, ele fatigou-se dia e noite para não ser um peso, para pregar o Evangelho, para não dar margem a ninguém de considerá-lo um explorador, alguém que pregava em troca de dinheiro. Com a igreja de Corinto, a mesma coisa, só a igreja dos filipenses teve a visão, teve a generosidade de entender, Deus teve misericórdia de nós, Deus mandou essa equipe missionária extraordinária para nos trazer a salvação eterna, o perdão, a vida eterna. Nós conhecemos o Senhor e Salvador, não ficaremos na arquibancada, não seremos meros espectadores da obra missionária, nós nos tornaremos parceiros, nós nos tornaremos sócios, nós participaremos das aflições dos missionários, nós nos uniremos e nos juntaremos a eles através das nossas ofertas, mesmo que à distância, para que eles consigam se sustentar e assim pregar o Evangelho. E Paulo pregou o Evangelho em Tessalônica, vidas foram salvas, o Evangelho chegou com palavras, com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Dali foi para a Bereia, uma igreja foi plantada, vidas foram salvas. Dali ele foi para Atenas, de Atenas ele foi para Corinto, Atenas e Corinto, na região da Acaia, e sempre abençoado, sustentado
pelos filipenses, e agora, anos depois, ele está preso em Roma, e Epafrodito chega a Roma, encontra a prisão domiciliar de Paulo e entrega em suas mãos a generosa oferta daquela igreja, que não se esquecera. Sim, houvera um intervalo entre a penúltima e a última, mas o apóstolo sabia que era falta de oportunidade. Portanto, ser uma igreja missionária é ser generosa, é investir, é ofertar. E nós veremos na sequência da palavra de Deus, nos próximos encontros, o quanto somos abençoados quando abençoamos economicamente a obra de Deus para a expansão do Evangelho, para que o maior número possível de pessoas conheçam que só Jesus Cristo salva, que em nós e em ninguém mais e em nada mais há esperança, só há esperança no Evangelho da graça, no poder de Deus, e o Evangelho é o poder de Deus, e é por isso que estamos aqui no Ministério Palavra da Cruz, pregando o Evangelho, para que você saiba que Deus nos amou de tal maneira que Ele nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, querido e querida ouvinte do Ministério Palavra da Cruz, corra para Jesus Cristo, abrace o Evangelho, receba Jesus em seu coração como seu Senhor e seu Salvador, e que Ele te abençoe rica e abundantemente.